Bem-vindos ao Europa 28. A hipótese do Presidente da República aceitar dar posse a um governo do PS com o apoio do PCP e Bloco está a deixar a Europa de olhos postos em Portugal e os líderes da direita com os nervos em franja. Os recados para o país têm-se multiplicado, mostrando que António Costa terá muito trabalho fora de portas em diplomacia externa, caso chegue a Primeiro-Ministro. Com a situação política portuguesa a marcar a atualidade pelo nível de complexidade, os líderes europeus e várias personalidades da direita e da esquerda europeia têm-se multiplicado em reações sobre um possível governo do PS com o apoio do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Na última semana, uma das reações mais duras chegou pela voz de Paulo Rangel, eurodeputado do PSD, ou do líder do governo espanhol, Mariano Rajoy. Nós sabemos que para o Bloco de Esquerda, que é um partido da extrema radical, que é verdadeiramente um partido contra a União Europeia tal como nós a concebemos e contra a própria euro tal como nós a concebemos, é natural que um partido que não está preocupado com o déficit, para quem se pode gastar, que acha que deve haver um perdão unilateral da dívida de 50% ou 60%, nada disto faça sentido. Agora, para quem está comprometido com os objetivos europeus e com os objetivos estratégicos da União Europeia, é evidente que isto pode ser um desastre e nós não queremos que Portugal caminhe para o desastre. Sería la primera vez en la historia de la democracia, desde que volvió la democracia en Portugal, que el partido que gana las elecciones no gobernara. Bueno, una coalición entre el Partido Socialista, el Podemos de allí y el Partido Comunista creo que sería muy negativo para los intereses de todos. Mas a esquerda em Estrasburgo tem criticado todas as preocupações que têm sido manifestadas por elementos do Partido Popular Europeu, incluindo o seu presidente Manfred Weber. A legitimidade de um possível governo de esquerda em Portugal, com PS, Bloco de Esquerda e PCP, veio até pela voz de um dos seus apoiantes mais improváveis, o eurocético da extrema-direita inglesa, Nigel Farage. There is now, following the general election, a left-wing majority with a socialist plan for Portugal, and yet the President of Portugal, Mr. Silva, is refusing them office on the grounds that they represent anti-European forces and is allowing the minority Conservative pro-EU Prime Minister to stay in place. This is the modern-day implementation of the Brezhnev Doctrine. This is exactly what happened to states living inside the USSR. What has been made clear here with Greece and indeed with Portugal is that a country only has democratic rights if it's in favour of the project. If not, those rights are taken away. Em Portugal, António Costa tem feito alguma publicidade à amizade que tem com Wolfgang Schäuble e ouviu até o Ministro das Finanças da Alemanha dizer que está tranquilo com o caminho que Portugal está a seguir. In Portugal wie überall in den europäischen Mitgliedstaaten haben wir Demokratien und die Wähler entscheiden. Man hat eine Regierung gebildet und die innenpolitischen Auseinandersetzungen, wie sie sind, aber Portugal hat einen so erfolgreichen Weg in den letzten Jahren zurückgelegt, dass ich zuversichtlich bin, dass Portugal diesen erfolgreichen Weg auch weitergehen wird. E a um mês das eleições em Espanha, esta nova realidade política pode estender-se também ao Parlamento espanhol. Em entrevista ao Económico, Joaquim Almunia garante que nenhum dos partidos vai ganhar as eleições com maioria absoluta. E Espanha pode mesmo vir a ter o primeiro governo de coligação da história da democracia. Para a Europa, a existência de um governo de esquerda em Portugal faz soar dois alertas. A hipótese de o país entrar em cumprimento com o tratado orçamental e a ideia que António Costa aceitou colocar no acordo com a esquerda de que é preciso estudar a sustentabilidade da dívida pública. Por cá, o PS vai deixando a garantia de que cumprirá sempre os compromissos internacionais e que é possível na Europa fazer valer uma leitura inteligente das regras. Para debater hoje este tema são meus convidados Margarida Marques, deputada do PS, Inês Zuber, eurodeputada do PCP, Paulo Santos, especialista em assuntos europeus, e António Rodrigues, do PSD. Olá aos quatro. Como é que se explica esta demonstração e esta preocupação que os líderes europeus estão a mostrar em relação a Portugal?
Eu penso que os líderes europeus não estão com essa preocupação relativamente a Portugal. Há dois aspectos. Um aspecto é a constituição eventual, a constituição de um governo do PS com o apoio parlamentar do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. E isso não é problemático, não é sequer original. Ou seja, tem isso em vários países da União Europeia. Teve, por exemplo, um Presidente da República de Chipre, eleito pelo Partido Comunista, que foi membro do Conselho Europeu, porque o Chipre tem um regime presidencial e não perturbou minimamente o funcionamento do Conselho Europeu. O facto de haver um representante de um Estado-membro que tinha sido eleito pelo Partido Comunista. Portanto, essa questão não se coloca. Da mesma forma que a questão da constituição do governo, do Primeiro-Ministro ser o líder do segundo partido, também não tem qualquer problema. Há o caso do Presidente Juncker, Jean-Claude Juncker, o seu partido ganhou as eleições no Luxemburgo e ele não foi Primeiro-Ministro, porque foi criada uma coligação, e dou isto apenas como exemplo, ou seja, há outros países onde uma situação deste tipo ocorreu. Isto é um aspecto da questão. Um segundo aspecto da questão, como refere na peça, é a expectativa que existe relativamente às obrigações de Portugal no que diz respeito à sua pertença à União Europeia e ao euro e às responsabilidades que daí advêm. E nessa matéria António Costa foi muito claro. Foi muito claro no sentido de dizer que Portugal cumpre os compromissos internacionais e cumpre os compromissos que decorrem da pertença de Portugal à União Europeia e ao euro. E dou também apenas um exemplo. Em algumas destas declarações, nomeadamente de Manfred Weber ou até de outros líderes europeus. Sim, mas, por exemplo, ouvir Schäuble, o Ministro das Finanças, dizer que está calmo, que está tranquilo. Aliás, é um amigo de António Costa, trabalhou com ele quando do alargamento de Schengen, eram ambos ministros com responsabilidade, penso que na altura, nos assuntos internos, na administração interna. E, portanto, eu penso que aquilo que está aqui subjacente é uma questão de confiança. E a confiança é uma questão muito importante. E, neste caso concreto, acho que o facto de o Partido Socialista de António Costa ter dito claramente que assume os compromissos internacionais, que assume os compromissos europeus, e a confiança que lhe é depositada tranquiliza os líderes europeus. Uma das questões que tem sido colocada é o facto do PCP na Europa manter e ter insistido em mensagens anti-euro, anti-tratados internacionais. Como é que isso, de alguma forma, pode prejudicar a forma como a Europa também está a olhar para estes acordos, que incluem o PCP? Bom, eu penso que a Europa, que eu acho que é a União Europeia, porque assim são coisas distintas, é bom que fique clarificado, nem que seja do ponto de vista geográfico, não tem propriamente que se preocupar. Nós o que estamos hoje a assistir em Portugal, independentemente de apreciações diferentes que tenhamos sobre aquilo que são os pilares da União Europeia, e todos temos opiniões bastante diferentes sobre isso, mas, enfim, a União Europeia é composta com países que têm regimes políticos que são baseados, enfim, em constituições. E hoje o que está a acontecer em Portugal é o funcionamento normal das instituições de acordo com a Constituição desse país. E, portanto, neste caso, a União Europeia, evidentemente, tem que respeitar isso, respeitar esse processo. Acha que estes líderes europeus não têm que estar preocupados? Os líderes europeus, se me fala do Weber, é evidente que ele tem a posição política que ele tem, porque preside ao grupo político que não está de acordo com uma solução que não ponha o PSD e o CDS no poder. Portanto, é evidente que ele faz o papel que faz. Agora, é importante clarificar, e eu acho que isto também é importante porque há muita confusão nesta questão, que há um acordo, portanto, uma posição conjunta que foi subscrita pelo Partido Socialista e pelo PCP, que tem que ver com algumas medidas concretas, que do nosso ponto de vista, e aquilo em que convergimos, foi que podem, de facto, devolver condições de vida melhores às pessoas, mas que nenhum de nós abdicou de posições diferenciadas que temos e que respeitamos. Quer dizer, nós não estamos a discutir o futuro do país para daqui a 100 anos. Nós discutimos medidas concretas que, do nosso ponto de vista, vão melhorar e nas quais convergimos
e que podem melhorar a vida do povo português. E nós, enquanto PCP, e esta é a posição que sempre assumimos, não desperdiçaremos oportunidades que contribuam para que isso aconteça. Não temos que estar de acordo em relação a tudo. Portanto, esta questão hoje que se faz do Tratado Orçamental, eu penso que é uma falsa questão, porque é uma questão para criar precisamente a instabilidade que tantos dizem que não pode ser criada. Porque, para já, são vários países que muitas vezes não cumpriram as regras do Tratado Orçamental, muitas vezes porque isso nem sequer lhes foi possível, não foi por falta de vontade política, porque, enfim, estão de acordo com as regras. E, portanto, eu creio que eu não percebo, quer dizer, houve tanto, quando foi da questão da venda da não venda do novo banco e do impacto que isso teve no déficit, passou-se por isso sem grandes problemas. Agora, algo que ainda nem sequer sabe qual é o impacto certo que terá, ou se vai ter ou se não vai ter, já há assim enfim, um grande problema montado. Portanto, no fundo, isto é um argumentário apenas para criar mais instabilidade, supostamente por aqueles que dizem que querem contribuir para a estabilidade. Muito bem. Há ou não razões para esta preocupação, na sua opinião? Pois, a Inês Zuber referiu aqui que não é um acordo para 100 anos, mas devia ser um acordo para 4, ou seja, o que causa maior perplexidade e pode contribuir para essa instabilidade é o facto de, nesses acordos, não serem abordados de forma nenhuma as questões fundamentais e os problemas fundamentais e as decisões fundamentais que o país vai ter de tomar nos próximos meses e anos, mas mesmo nos próximos meses. Há algumas delas, eu posso enunciá-las aqui, decisões no âmbito europeu, quase todas elas, não apenas, mas sobretudo no âmbito europeu, e que não fazem parte do acordo. Isso é muito fácil. Muito grande de medidas, que pode não discutir, se eu estou disponível, acho que se pode falar sobre elas e saber até que ponto é que elas contribuirão para o cumprimento ou não cumprimento dessas obrigações. Isso é um aspecto. O segundo aspecto é, e a mim causa uma maior perplexidade, e ainda não vi respondido em lado nenhum, é tentar perceber porque é que no acordo não se abordam essas questões de forma clara, dizendo, de facto, durante 4 anos, para os tais 4 anos e não 100 anos, vão ser respeitadas as regras da disciplina orçamental, ou não. Durante este período vai ser qual é a posição que o governo português tomará em relação a uma questão crucial para Portugal no âmbito da relação com os seus parceiros, como, por exemplo, o Tratado Transatlântico. O que é que vai acontecer? A criação da União Energética, a criação da União do Mercado de Capitais, enfim, tudo aquilo que faz parte do programa da União Europeia e não faz parte destes acordos. E é daí que nasce esta perplexidade e que, na minha opinião, podemos, de facto, apontar o cerne da tal instabilidade. Porque a questão não são os está nos acordos europeus. Porque estes parceiros do PS não concordam com Não faço ideia, não sei, pergunto-lhes, a questão é essa. Eu penso que há aqui um equívoco, peço desculpa por interromper, mas há aqui um equívoco, e o equívoco é o acordo que existe entre o PS, o PC e o Bloco de Esquerda e os Verdes é um acordo para a existência de um governo na perspectiva de 4 anos, na perspectiva da legislatura, em que o programa do governo é o programa do Partido Socialista, com as alterações que foram evidenciadas na negociação com o PC e com o Bloco de Esquerda. Portanto, aceitando todos esses aspectos. Aceitando o programa do governo. O programa do governo do próximo governo. Seja ele qual for, mesmo que diga que durante 4 anos será respeitado o déficit, será respeitado a disciplina orçamental. O programa do governo é o programa do Partido Socialista, certo, com as alterações que foram feitas na negociação com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista. E o programa do governo do Partido Socialista é um programa claro relativamente aos compromissos internacionais. Acha que é? Não, claro. Eu acho que isto é uma enorme falácia, porque é bonito dizer neste momento que é o programa do Partido Socialista, que terá o apoio parlamentar do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, mas quando o governo for confrontado com as realidades, aquilo que o Paulo Santos referenciava, quando for confrontado com situações concretas, como seja, por exemplo, onde há divergências profundas e que não importa se estão no acordo ou não, elas vão ser evidentes e não vamos esperar daqui a 1 ano, podem ser daqui a 3 meses, pode ser em abril, quando for necessário apresentar as reformas junto à Comissão Europeia para serem integradas no semestre europeu, de divergências no que diz respeito à governação económica. O que é que o PCP pensa relativamente, por exemplo, à representação da Eurozona no FMI? Aquilo que faz parte do novo pacote de governação económica. O que é que o PCP ou o Bloco de Esquerda pensam relativamente a alterações ou não ao six-pack ou ao two-pack? Questões concretas. Não estamos aqui a falar de filosofia, nem estamos a falar de estratégias, nem a falar de programas. Estamos a falar de realidades concretas. E aquilo que vai ser
ser evidenciado. Eu desafio, aliás, o Partido Socialista, como se sabe, hoje em dia o Primeiro-Ministro, antes de cada Conselho Europeu, tem que ir ao Parlamento explicitar qual é que vai ser a posição do governo português relativamente a um conjunto de matérias que vai ser discutido no Conselho Europeu. O próximo. Se o Primeiro-Ministro for ao Parlamento Europeu expressar a sua posição e for confrontado, por exemplo, com um projeto de resolução por parte, por exemplo, dos partidos da maioria, relativamente a uma situação que o Partido Socialista até concorda, qual é que vai ser a posição do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda? Mas estamos a falar na Europa. Estamos a falar na Europa, mas é essa a questão que temos aqui presentes neste momento, que é discutir as posições dos Estados nacionais relativamente à estratégia futura da Europa, que nos condiciona também a nós internamente. Mas podem não ser discutidas no Parlamento Nacional, ou seja, não obrigar o PCP ou o Bloco a tomarem uma posição no Parlamento Nacional. Mas têm que ser discutidas. Têm que ser discutidas porque, como lhe digo, hoje o Parlamento, obrigatoriamente, o Primeiro-Ministro, antes do Conselho Europeu, antigamente não, recebia apenas os parceiros sociais, hoje tem que se pronunciar junto dos partidos, junto dos grupos parlamentares e do país, relativamente a qual é a sua posição. Mas os partidos têm a possibilidade, e aconteceu várias vezes na legislatura anterior, de discutirem projetos de resolução relativamente a esta matéria. O PCP levaram brevemente. Exatamente, mas aí, geral, e aliás nas questões que estavam aqui a referir, em relação à posição em relação ao TTIP, em relação ao Tratado Orçamental, em relação às medidas da governação económica, em relação a tudo aquilo que foi a reconstrução da União Económica e Monetária no último mandato. Com aquelas que constam do último pacote. O que é que vamos fazer relativamente à União Bancária? Vamos ou não concluí-las nos prazos em que estamos? Ainda há pouco tempo tivemos aqui o João Ferreira, colega da deputada a discutir esta matéria e a criticar a questão dos calendários, mas é importante também discutirmos essas questões em concreto, porque elas evidenciam uma posição do Governo que muito provavelmente não terão o apoio dos seus parceiros. Ora, isto não é uma solução estável, uma solução duradoura e uma solução que garante os compromissos internacionais. É a afirmação por parte do Partido Socialista que o faz, mas não os parceiros que estão com o Partido Socialista no governo. Até que ponto é que o Parlamento Nacional vai ter que discutir estas matérias no breve prazo? O Parlamento Nacional tem sempre que discutir estas matérias e eu tenho mesmo a expectativa de que o Parlamento Nacional possa ter um papel mais ativo nas políticas europeias. Penso que se ganha na construção da democracia europeia, que se valorize o papel dos Parlamentos Nacionais e, aliás, isso está previsto no Tratado de Lisboa, essa valorização dos Parlamentos Nacionais. Eu penso que é preciso não dramatizar as situações, ou seja, havia uma situação de facto, é que a maioria dos portugueses entenderam que este governo não devia continuar, que esta política não devia continuar. E houve este acordo. A questão de houve este acordo, que é um acordo, é uma verdadeira alternativa relativamente ao governo que tínhamos. Tem um programa de governo claro, que é um programa, que foi o programa eleitoral, que foi discutido pelos portugueses, com modificações que decorrem do acordo com o PC e com o Bloco. Mas que deixa de fora estes compromissos internacionais, não deixa, os compromissos estão lá, estão no programa de governo. Deixa de fora do acordo, no fundo. Sim, mas estão lá. Se isto for a votação agora, no Parlamento Nacional, os partidos vão votar de forma diferente. Contrariamente, só terminar, uma questão, por exemplo, importante relativamente ao papel do Parlamento Nacional, é contrariamente à Dinamarca, por exemplo, em que quando o Primeiro-Ministro ou quando o Ministro participa numa reunião ao nível europeu tem que votar a sua posição no Parlamento, não é essa a prática legislativa e constitucional em Portugal. E o Primeiro-Ministro vai ao Parlamento expor quais são as posições que vai assumir no Conselho Europeu, houve os líderes dos partidos, houve os parceiros sociais. Eu Mas penso que não é preciso se a direita quiser levar aqui uma política da oposição, vai fazê-lo, Paulo Portas, claro, mas Paulo Portas, quando faz um acordo com Durão Barroso para entrar no governo, Paulo Portas era até esse momento um eurocético. E foi ele, claramente, que disse que tinha deixado de ser eurocético e que tinha passado a ser eurocalmo. A questão do TTIP. O TTIP ainda não está acordado. Ou seja, ainda há uma negociação, uma longa negociação sobre o TTIP. E o que é interessante no caso do TTIP é que o Tratado Transatlântico, o que é interessante é que não pode dizer que ao nível europeu a divisão
que existe, as divisões que existem relativamente ao TTIP estão marcadas, ou seja, consoante os países, há uma complexidade de posições relativamente ao TTIP, como alguém dizia no outro dia, numa reunião, para se defender o TTIP, tecnicamente é preciso estar-se muito bem preparado. Margarida, desculpa, porque mesmo que se defenda... Deixa-me só dizer-te uma coisa, não, só para dizer uma coisa muito curta. Mas é que, por exemplo, o PCP é contra o TTIP, o conceito básico. Mas os outros partidos são a favor, e isso dá uma maioria no Parlamento para aprovar a ratificação do Parlamento. Mas não teremos o PCP a passar de uma... Desculpe, vamos lá ver uma coisa. Há uma coisa que é o parlamentarismo. Ou seja... Não é o nosso caso, não é o nosso caso. Não é o nosso caso, mas não é o nosso caso. A Assembleia da República tem a representação que os portugueses decidiram dar. E depois discutem essas coisas. Portanto, o Partido Comunista está descansado quando aparecer uma posição do Partido Socialista a favor da Europa que contraria o Partido Comunista, é irrelevante. E é irrelevante. E é irrelevante. Esta posição há de haver coisas. Não será rejeitado se a direita tiver a tal oposição responsável ou não. Provavelmente. Não vai ser essa. E o contrário também é verdadeira. A maioria que apresentou já o projeto de resolução espera que o Partido Socialista vote. Porque senão é o Partido Socialista que está a negar a democracia relativamente a esta matéria. Não, o Partido Socialista não está a negar a democracia. Eu só estou a dizer, eu não consigo perceber o conceito de estabilidade. Não vale a pena nós elegemos um Parlamento, elegemos um Primeiro-Ministro, um Governo e não se discute. Pronto, estamos aqui. Portanto, é evidente que há, certamente, em qualquer Parlamento, entendimentos e convergências diferentes consoante os temas que se discutem. Qual é que é o problema em relação a isso? Eu não percebo qual é que é o drama. Porque é um governo que depende da permanência desse acordo. É só sim, mas não fosse ratificado, mas há um sentido de responsabilidade que eu penso que cabe a todos os parlamentares. Ou seja, eu penso que nós estamos num momento de grande radicalização. Acho que eu não imagino que um deputado, por qualquer que seja o partido pelo qual tenha sido eleito, tenha na Assembleia uma posição de revanchismo ou de reação, porque há esta situação hoje. Constituído o governo, tenho confiança em todos os meus colegas parlamentares no sentido de terem um sentido de responsabilidade. Tem confiança no PS e no CDS de que votarão de acordo com aquilo que têm defendido em relação à Europa? Eu acho que as pessoas foram eleitas. E a contrário também. Acho que as pessoas, ou seja, esperamos que o Partido Socialista venha a votar posições que a coligação apresente no Parlamento. Acho que as pessoas foram eleitas com base em programas políticos, têm um sentido de responsabilidade relativamente ao país, quer cá dentro, quer lá fora. E, portanto, eu penso que esse sentido de responsabilidade vai prevalecer. E acho que só assim é que há governação séria e só assim é que há democracia. Acha que o facto do PCP não estar contra o Tratado Orçamental, todas estas questões, no Parlamento Nacional, não será preocupante? Nós continuaremos a defender, enfim, aquilo que nós nos comprometemos a defender, é o que esperamos na democracia, é o que se espera. Mas se for preciso o PCP, por exemplo, abster-se numa destas votações para que o PS leve a sua posição avante e consiga ratificar os tratados que... No momento concreto decidir-se-á, mas eu nem imagino que na conjuntura do Parlamento isso venha a acontecer, tendo em conta as posições que existem, consoante os temas, as maiorias que vão existindo. Nem sequer penso que isso seja uma coisa, enfim, que se coloque... Portanto, o PCP antecipa que a direita dará nessa altura o apoio ao PS. Do nosso ponto de vista, nós o que dizemos é questões em que estamos de acordo, iremos obviamente votá-las a favor. As que não estamos de acordo, não podemos negar aquilo que nos dissemos que iríamos defender. Quer dizer, isso é que é uma subversão da democracia. Mas o Tratado Orçamental também não está para ratificação. Sim, não está. Sim, está é preciso ter certeza. Não, já passou essa fase. Claro, tem as questões orçamentais e penso que é claro no acordo qual é o processo de constituição dos orçamentos. Pode haver uma questão a curtíssimo prazo. E eu posso usar um exemplo só para percebermos o que é que estamos a falar. Imaginemos que a DBRS baixa a notação da dívida portuguesa de BBB para lixo, como estão as outras. Imediatamente Portugal perde o acesso ao quantitative easing, ou seja, ao programa do Banco Central Europeu que tem garantido um crescimento dos investimentos, enfim, na Europa, na zona euro, nos países até com maiores dificuldades.
automaticamente Portugal passa a ter um problema, que é vai ter que negociar com a Comissão, com as instituições, com o Banco Central Europeu, um conjunto de medidas que, no fundo, impliquem compensar essa perda desse acesso livre que tem atualmente, o que fará imediatamente, e já agora lembro que ainda hoje mais um banco, o Banco da Escócia, veio alertar para isso, e é um banco reconhecido, e disse, investam em Espanha, não investam em Portugal. Portanto, isto não é um problema dos parceiros europeus, isto é um problema dos familiares dos mercados, se quiser chamar assim. Mas é só para dizer, se isso acontecer, o governo, enfim, o possível governo do PS, com o seu programa, será confrontado com a seguinte situação. As instituições europeias, e a Margarida sabe diz muito bem do que eu estou a falar, vão dizer, meus amigos, é preciso mais austeridade, é preciso aumentar impostos, é preciso compensar esta situação. Como é que os parceiros que apoiam no Parlamento vão reagir a essas propostas obrigatórias, ou então temos um problema seríssimo na Europa, e eu lembro também que continua em aberto um procedimento por déficit excessivo que convinha fechar, porque já dura algum tempo. Há dois aspectos... agora só aqui para intervalo, já voltamos de seguida. Estamos de volta à Europa 28, hoje estamos a debater a forma como o acordo de esquerda em Portugal está a ser recebido na União Europeia. Margarida Marques estava a responder ao Paulo Santos a propósito das questões do tratado e do quantitative easing. Exatamente. O Paulo Santos levantou duas questões que eu acho que merecem reflexão. Uma ex ante, outra ex post. Uma ex ante, ou seja, a importância de manter a imagem de credibilidade que Portugal tem internacionalmente. E penso que isso há fatores de natureza objetiva e há fatores de natureza subjetiva. Os fatores de natureza objetiva não mudaram significativamente e, portanto, penso que não estamos agora a considerar esses fatores. Relativamente aos fatores de natureza subjetiva, evidentemente que uma estratégia de pôr em causa a estratégia política que está a ser seguida hoje em Portugal pode criar problemas à imagem de Portugal. Cito a intervenção do deputado Paulo Rangel esta semana no Parlamento Europeu. Penso que é contraproducente e espera-se dos deputados europeus portugueses, qualquer que seja a sua família política, de terem no Parlamento Europeu... Com as suas reações estão a aumentar o receio em relação à situação nacional. Porque eu acho que a divergência política existe e toda a gente, e os grupos políticos, as famílias políticas, cada um tem a sua posição relativamente às políticas e penso que isso é fator de discussão. Penso que, apesar de tudo, há um tipo de intervenção que tem outro impacto. E, fundamentalmente, o que interessa é que se respeite a Constituição e que em Portugal haja um Estado de Direito e haja um regime democrático. Isso não foi posto em causa. No que diz respeito à situação ex post, ou seja, perante uma situação de crise, como referiu o Paulo Sande, como é que se pode reagir? Eu penso, é evidente que há sempre a expectativa de que esses problemas não existem, mas têm que ser identificados e quais são os riscos. Eu penso que a Europa tem, desde a crise internacional de 2008, tem procurado responder a momentos de grande tensão como este. E penso que hoje existem instrumentos mais estáveis que levam a que uma iniciativa dessa natureza não tenha um impacto tão grande. Quais instrumentos? Os instrumentos, uma situação, por exemplo, como de fazer o downgrade do outlook da situação em Portugal, do outlook de Portugal. De facto, hoje existem já instrumentos mais sólidos que permitem que não haja um impacto tão imediato como existiu antes. E penso que o Banco Central Europeu tem provado desde o início, eu não diria desde o início, mas a partir do momento em que conseguiu, de certa forma, controlar os danos colaterais, tem tido uma atitude de alguma preocupação relativamente aos Estados-membros. Margarida, permita-me que lhe coloque este cenário. Pegando até nas suas palavras, naquilo que o Paulo Sande há pouco referia, vamos trazer a questão do acordo novamente para o centro do debate e a questão no Parlamento português atual. Imagine a discussão, a apresentação do Primeiro-Ministro antes de um Conselho Europeu em que o Partido Socialista ou o Governo apresentam um projeto de resolução para que, de alguma forma, caucione a posição do Primeiro-Ministro junto do Conselho Europeu em relação às questões que venham a ser aí discutidas. A coligação, o PSD e o CDS não concordam e avançam com o projeto de resolução seu. E o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda não concordam em matéria europeia que seja sufragada aquela posição. Vamos votar.
e a posição que ganha é a da coligação. Em que posição é que ficará um governo que está com uma posição que é diferente daquela que é do Partido Socialista, mas que é uma posição europeia, que vai ao encontro daquilo que foi a posição do governo anterior ou das posições dos partidos anteriores, porque foram vários projetos de resolução que foram apresentados neste sentido, isto fragiliza ou não a posição do Primeiro-Ministro e do Governo. Essa é a política da oposição da direita? Não é uma política de coerência. É uma política de coerência. Não é, não. É uma política de coerência, porque, repare, muitas vezes na legislatura anterior, eu próprio apresentei projetos de resolução para sufragar a posição que o Governo iria levar ao Conselho Europeu, e nós votámos, e o Partido Socialista apresentou. Se o PS não apresentar, mas o PS também apresentou. Esse... Posso-lhe mostrar vários projetos de solução alternativos, legitimamente, que o Partido Socialista apresentou, nos casos aprovados e noutros casos reprovados. Isso aí até foi acordada a posição entre os dois partidos relativamente a isso. Mas houve várias situações em que a maioria apresentava uma proposta e o Partido Socialista... É um bocadinho diferente. Mas e a posição do Governo português também pode ser caucionada, por isso é que vai ao Parlamento antes do Conselho Europeu. Mas não tem Agora, se os partidos que assumem, que se responsabilizam por assumir os compromissos internacionais, mas estão em desacordo e não votam essa posição, nesse caso o Partido Socialista e o Governo ficam com uma posição que não é deles. Não me parece que existe... Não apresentarão uma posição diferente, não é? Pode ser só uma questão política de posição pública. E não é uma perante o Parlamento é diferente hoje teórica, do que era. Não, é real. É real. Aconteceu na legislatura anterior, mas havia uma maioria. Mas a posição do Governo perante o Parlamento português hoje é diferente do que era no passado. Hoje o Governo vai ao Parlamento para falar sobre as questões europeias. Sim. A questão do debate, da ida ao Parlamento, houve, aliás, primeiros-ministros que... A legislatura anterior. Certo. Mas essa prática é uma prática que é foi seguida... feita por mim. Não foi por mais ninguém. Que é seguida em todos os países, é seguida essa prática. Uns têm um caráter mais vinculativo, outro tem aqui não terá um caráter vinculativo, será só uma questão política. Politicamente relevante, mas não vinculativo. Relevante, sem dúvida. Agora, eu penso que há aqui várias questões. É evidente que todos nós, aqui à volta da mesa, nós 5, podemos equacionar situações de dificuldade. Sem dúvida. Podemos equacionar, podemos pôr a nossa imaginação a funcionar e ter imensas situações de dificuldade relativamente ao funcionamento deste governo ou de qualquer governo. Mas também todos nós confiamos no funcionamento democrático do Parlamento e no sistema que existe em Portugal de relação entre o Governo e o Parlamento no que diz respeito às questões europeias. No que diz respeito ao Tratado Orçamental, concretamente. Eu penso que há aqui dois aspectos. Um aspecto é, como eu disse há pouco, não está em causa a ratificação do Tratado Orçamental. Eu nem falei do Tratado Orçamental. Eu penso que há um outro aspecto que nós temos que equacionar, e isso eu acho que é importante, que é aproveitar os mecanismos de flexibilidade que hoje existem, quer no Tratado Orçamental, quer no semestre europeu, no sentido de Portugal poder beneficiar desses mecanismos de flexibilidade. A leitura inteligente a leitura inteligente dos tratados, e eu penso que isso eu estou muito mais preocupada com isso e com a capacidade que Portugal tem, e confio que Portugal tenha, em conseguir essa flexibilidade, e eu penso, se quer que lhe diga, que é exatamente isso que é o oposto relativamente ao anterior governo. Eu acho que o anterior governo foi excessivamente seguidista relativamente às instituições europeias. Dou o caso da Irlanda, quando estava em causa taxas de juros e prazos, que o governo português não se aliou sequer àqueles que seriam na altura os seus aliados, que eram os restantes países intervencionados. E, portanto, Portugal colocou-se na posição, como isto vai ser adotado para a Irlanda, depois nós também vamos beneficiar e não vamos apoiar a decisão. E não nos deixemos mal. E não nos deixemos mal. Sim, mas eu acho que não é sério. Mal? Acho que não é sério no contexto europeu. Repare nisto. Acho que a solidariedade entre os países e entre os governos também se manifesta nestas alturas e penso que António Costa tem, na relação com os restantes líderes europeus, no esforço que fez no que diz respeito à criação da proposta alternativa para a Europa, do debate que tem feito com os líderes socialistas europeus. Ele hoje tem capacidade, quer do ponto de vista da credibilidade política, quer do ponto de vista da capacidade técnica, quer da vontade política, de negociar com as instituições europeias no sentido de Portugal poder beneficiar da flexibilidade. O PCP, nesta perspectiva de negociar uma flexibilização destas regras na Europa, qual será a posição do partido? Mas olha uma coisa, a questão não é, para nós, independentemente, e volto a dizer, independentemente de nós termos
concessões diferentes, obviamente, sobre os pilares e os objetivos da União Europeia. E temos aí a questão, para nós, nós não temos nenhum problema contra o rigor orçamental. A questão é como é que se faz o rigor orçamental. Nós não somos tipo os despesistas, aqueles que querem gastar tudo. A questão aqui é onde é que se gasta, não é? Para que é que se gasta e onde é que se vai buscar, não é? E, portanto, o que nos parece que é fundamental aqui é gerir uma política que, de facto, redistribua, enfim, os fundos que existem de uma forma mais justa do ponto de vista social. Mas essa leitura inteligente de que se fala do tratado orçamental pode ser, na vossa opinião, o quê? Essa leitura inteligente do tratado orçamental provavelmente é uma flexibilidade que faz com que os países, em determinadas circunstâncias, possam, enfim, não cumprir exatamente o que lá está escrito ou que possam não ser sancionados por isso. Aliás, isso também acho que não tem vindo a acontecer. Portanto, não se coloca. Agora, o que não nos parece certamente é que portanto, vamos lá ver, a questão é essa, a questão é a política que se faz. Vamos deixar também de discutir só os números. A questão é o conteúdo político daquilo que é o recheio, não é? Dessas metas. E, portanto, do nosso ponto de vista, se as políticas forem boas, nós não temos problemas com elas. Aliás, esta semana houve uma discussão sobre a questão do semestre europeu. E não percebo este pânico todo, sinceramente não consigo perceber. Porque se aquilo que o semestre europeu proclama verdadeiramente como objetivos, estes são de facto verdadeiros, e eu leio, não é? Leio o crescimento, o emprego com qualidade, uma geração recuperadora de emprego. Aquilo que nós acordámos na posição comum, não há nada que vá contra isso. Não quero crer que o que lá proclama não é exatamente aquilo que se pretende. E, portanto, o que me parece, mais do que este drama, esta ideia de que está a haver um grande drama, é que há, sim, na política portuguesa, há algumas pessoas que têm vindo a instigar, enfim, a União Europeia para ver se toma alguma posição em relação à situação política nacional, que é apenas o funcionamento das instituições normais. Com o PCP na Europa, os outros partidos comunistas, ou outra parte, faz parte do vosso grupo na Europa. Não são só partidos comunistas, sim, mas está bem. Sim, o vosso grupo, a vossa família política na Europa, como é que tem olhado para o facto de estarem a dar o apoio a um governo socialista em Portugal? É assim, vamos lá, nós temos a autonomia tanto dos partidos portugueses como dos europeus, mas é evidente que no nosso grupo político uma solução, enfim, que quebra um pouco este ciclo, que tem sido um ciclo de destruição e empobrecimento e destruição e retirada de direitos, é visto como uma solução que é positiva. É evidente que isso é, portanto, também a União Europeia não é tudo homogéneo, não é? Exemplo para outros países? Exato, há uma expectativa. Pode servir de exemplo. Bom, os países só têm situações diferentes, tanto assim que encontraram soluções diferentes. Os partidos também são diferentes. Mas é evidente que eu creio, que quando as pessoas percebem que, de facto, estavam mal e que, de facto, se mobilizaram para alterar coisas, e quando isso acontece, isso é mobilizador, enfim, para determinadas forças e para as pessoas em geral. Eu acho que isso dá esperança às pessoas. Nós queremos dar esperança, é essa a nossa perspectiva. Há quem diga que este acordo de esquerda está a ter reações tão duras na Europa e por parte de líderes europeus, como por exemplo vimos Rajoy, por causa do medo de que isto se possa replicar noutros países, nomeadamente aqui ao lado em Espanha, nas eleições que decorrerão ainda este ano. É evidente que sim, há muitas reações a esta situação também na Europa e, em alguns casos, até pela boca de políticos portugueses, e vivemos no Parlamento Europeu, que são reações de natureza, enfim, que têm a ver com política interna respectiva e, portanto, isso acontece sempre e é inevitável. Dito isto, eu já agora gostava de fazer aqui uma declaração, já que eu sou o único que não tenho nenhuma ligação partidária, portanto posso fazê-lo. Vou dizer o seguinte, não me agrada nada que se façam declarações sobre a nossa política e sobre o nosso futuro em areópagas internacionais, em organizações internacionais, em instituições internacionais. Acho que não é nada bom para Portugal. Eu acho que aí Portugal, todos os portugueses e todos os seus representantes devem agir em conformidade com aquilo que é o interesse português. Isso para mim é um aspecto crucial e às vezes falha pelas mesmas razões que leva o Rajoy a olhar para esta questão.
Mas isso é um aspecto, e é um aspecto que julgo que é importante e se calhar devíamos exigir isso, ou exigir, neste caso, como cidadãos. Dito isto, e eu aí, a Inês vai-me desculpar, mas eu só tenho aqui uma questão de fundo, e é uma questão de fundo, porque eu percebo perfeitamente quando me diz isso, tem toda a razão. É verdade que um instrumento que é bom em princípio, e que é bom para toda a gente, mal executado, naturalmente haverá posições diferentes em relação a essa forma de execução, até perspectivas ideológicas, provavelmente tem a ver com os caminhos escolhidos. Mas não é essa a questão. E sabemos bem que não é essa a questão. É que, em particular, o PCP, o Bloco de Esquerda também, mas sobretudo o PCP, até pela sua coerência política ao longo de 40 anos, é um partido que olha para muitas destas realizações europeias, para este caminho europeu com uma enorme desconfiança e, em alguns casos, até opõe-se frontalmente. Opõe-se frontalmente ao euro, apesar de alguma habilidade, digamos, de linguagem que vai fazendo com que, bom, mas e tal, há sempre um tempo, vamos ver, etc. Mas a verdade é essa, é contra. Como é contra a integração económica? Inês, como é que contra... Não, é o que dizem. Os outros fazem interpretações, nós é que sabemos o que é que nós defendemos. Aliás, não é uma habilidade linguística. Não, o que eu estou a dizer... Pronto, então é o que é. Então se é o que é, não queria dizer isto assim, mas vou dizer. Ainda é pior, porque então convinha assumirem claramente qual é a vossa posição. Se a posição é ser contra o euro, é contra o euro. Querem que Portugal saia do euro. Muito bem. Então assumam isso. E isso é uma questão de fundo, porque não é uma questão de caminho. A nossa posição não é essa. Pronto, então digam o que é para se perceber, porque eu acho que as pessoas ainda não perceberam bem. Repare, mais uma vez, o documento dos 5 presidentes, que é basicamente o documento do aprofundamento e, digamos, do aperfeiçoamento da União. E que está a ser discutido. Há aqui um conjunto de institutos fundamentais que são fundamentais daqui até 2019, 2025, há aqui vários prazos, mas em que se vão criar um conjunto de instrumentos, de políticas novas, que eu gostava muito de ouvir e gostava de saber, gostava como cidadão, mais uma vez, de saber qual é a posição exata dos partidos relativamente a essa matéria, neste caso dos partidos que apoiam o PS. Porquê? Porque são decisivas para Portugal. Não são matérias menores. E se são decisivas para Portugal, aquilo que nos... Gostava só de dizer isto, que é a minha interpretação, vale o que vale, vale por ela, que é, o que parece é que, em relação a matérias maiores, a todas elas, decidiu-se não se pôr no acordo e deixar o programa do PS, e há a liberdade dos partidos que apoiam o PS de não apoiar o PS em cada uma das medidas mais importantes. E, no fundo, concordar com medidas pontuais, que, sendo importantes, valem o que valem. São muito importantes. São muito, não, mas, para a vida das pessoas mas estas também são e não estão lá. Portanto, basicamente, aquilo que, no fundo, a interpretação que eu me permito é dizer assim, e me permito até por causa desta conversa que estamos a ter aqui, é dizer assim, bom, então, aquilo que parece é que vai haver, no fundo, uma política que é aquela sobre o acordo, e aliás a Catarina Martins já veio dizer, se houver divergências nas coisas materiais do acordo, haverá, eventualmente pode haver, há hipótese de haver uma moção de censura só nesses casos. Então, em todas as outras não há hipótese. E ela disse especificamente que o Tratado Orçamental não está dentro do acordo porque o PS aceitou fazer alterações ao seu programa desde que respeitasse o Tratado Orçamental. Portanto, há aqui quase e isso uma é para o Bloco de Esquerda um constrangimento inultrapassável. Portanto, repara, há quase que aqui uma espécie de, diria eu, de fé mais ou menos mágica, em que na Assembleia da República, em cada uma destas matérias decisivas para Portugal, importantíssimas para Portugal, o PS conte com o apoio da direita, porque não contará com o da esquerda, e entramos num impasse decisivo, apesar de eu também achar, e estou de acordo com a Margarida, que deve haver bom senso de todas as partes e que os partidos da atual coligação, enfim, o PSD e o PP, possam apoiar políticas em concreto. O PS estaria a contar com esse apoio do PSD quando deixou também de fora estas matérias, permitiu que estas matérias ficassem fora do acordo? Se o Partido Socialista quiser ser responsável e, de uma vez, dialogar também connosco. Mas a questão também é recíproca, porque se nós tivermos iniciativa e apresentarmos posições relativamente a esta matéria, também esperamos que o Partido Socialista possa vir ao encontro das nossas posições relativamente a esta questão. Mas aí se evidencia depois aquilo que eu comecei por dizer, a falácia do acordo. Porque o acordo serviu exclusivamente para derrubar ou impedir a coligação de chegar ao governo, o que é legítimo. Podiam-no perfeitamente fazer à luz da Constituição e politicamente. O que se torna ilegítimo é que é a segunda parte, que é no momento da governação, a governação é às fatias. É a fatia nacional e pedimos um acordo relativamente às matérias nacionais. Quando é matérias internacionais ou europeias, pedimos e exigimos e dizemos que se não fizer é revanchista da posição da coligação. Ora, não é esta a posição. Não será revanchismo se a coligação não estiver. A coligação manterá coerência relativamente
relativamente a estas matérias. E por isso é que eu dizia há pouco, não se espera que a coligação também fique parada e não apresente ou tenha iniciativa nestas matérias, como aliás já apresentou. Já existe um projeto de resolução em termos, exatamente, sobre matérias europeias e matérias internacionais relativamente às questões que são apenas e só coerentes com aquilo que defendemos sempre desde o passado. E esperamos que o Partido Socialista venha ao encontro dessas posições, mas também queremos ver qual é a solidez deste acordo, que diz que respeita os compromissos internacionais, quando os parceiros deste acordo eventualmente não o apoiarão. E, portanto, aqui se dirá que é uma falácia verdadeiramente o acordo. Deixe-me referir uma coisa que já disse há pouco. O Tratado Orçamental não é o objeto... Mas não repita só o Tratado Orçamental. Não, mas eu vou continuar. O Tratado Orçamental não é a Bíblia Europeia. Exatamente. Vá ao relatório dos 5 presidentes, por exemplo, e tem todo um conjunto de coisas novas. O relatório dos 5 presidentes, etc., tem a definição de políticas europeias que, quando nós dizemos respeitar as nossas responsabilidades europeias, evidentemente estamos a pensar no respeito do Tratado Orçamental, do Semestre Europeu, do Tratado de Lisboa, em todas as suas dimensões. Por exemplo, quando pensamos em direitos sociais, os direitos sociais estão definidos na Carta dos Direitos Fundamentais, que integra o Tratado de Lisboa, que é parte integrante do Tratado de Lisboa. Portanto, respeitar os compromissos internacionais é respeitar o Tratado Orçamental, mas é também respeitar a coesão social, etc. Tudo isso definido no Tratado de Lisboa e, portanto, isso é importante. Agora, há um outro aspecto. Como eu disse há pouco, o Tratado Orçamental não está para a ratificação na Assembleia da República. Só o Partido Socialista fala do Tratado Orçamental. Tem um trauma com o Tratado Orçamental neste momento. Não temos trauma nenhuma relativamente ao Tratado Orçamental, como ratificamos. E a questão fundamental que está em causa são os objetivos orçamentais e económicos e sociais que estão definidos pelo Tratado Orçamental. E esses objetivos, para serem atingidos, diga-se, para serem respeitados, têm que ser transpostos para as políticas nacionais. E quando nós estamos a falar em políticas nacionais, estamos a falar nas políticas em si e estamos a falar no instrumento que as suporta, que é o Orçamento de Estado, onde tem que haver um equilíbrio entre as receitas e as despesas. E aí estão definidas as prioridades políticas. E nessa matéria há bastante desenvolvimento no que diz respeito ao acordo, quer com o PCP, quer com o Bloco de Esquerda. Portanto, eu penso que é mais interessante nós discutirmos o que é que o governo português tem que fazer para respeitar os objetivos do Tratado Orçamental do que tratarmos se vamos ou não respeitar o Tratado Orçamental. Relativamente a estas muito obrigada matérias, foi o Partido Teríamos Socialista. certamente muito mais para falar sobre este assunto. Foi mais um Europa 28. Espero por si na próxima semana, à mesma hora, aqui no ETV.